Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, Deus te abençoe rica e abundantemente. Evangelho do dia, liturgia da palavra, a escola do Senhor. Sejam bem-vindos e bem-vindas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pastor José Mauro, irmãos e irmãs, Renata Roque. Olha que beleza, você que está ao vivo, você que vai assistir pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no meu canal, dar o like, ativar o sininho, não esqueça de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ser abençoadas em nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer a Deus por esse dia tão especial em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua presença conosco, por essa manhã de segunda-feira, pelo teu Espírito Santo que nos consola e que nos sustenta. Continua conosco, Pai. Nos dê a tua bênção e a tua força. Nós te louvamos, nós te bendizemos. Queremos viver, ó Pai, o teu Evangelho e receber a tua bênção. Em nome de Jesus. Muito obrigado por essa noite e muito obrigado por esse santo dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Você que está ao vivo, você que vai entrar depois, Deus te abençoe. Como nossa irmã Tereza Pereira, irmã Gisele, um abraço na Penha, nossa irmã Eliane. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Meu amado Paulo César Muniz Hermes, meu cunhado Agarjo, Sara, Márcia Valéria, Deus abençoe. Pastora Deise Coimbra, glória a Deus. Diná, Herodia, sejam todos bem-vindos. O evangelho de hoje é dia 28 de junho, segunda-feira da 13ª semana do tempo comum. Nós vamos contando o tempo comum até a 34ª semana. Então, termina o ano cristão e inicia o novo ano cristão com o advento do Natal. Então passa rápido, hein, Marisa? Faltam 21 semanas, não é? Deus abençoe em nome de Jesus. E o evangelho de hoje é Mateus 8, do 18 ao 22, irmã Iris, irmã Alice, que alegria, Deus abençoe vocês. Saudade, não é? Em nome de Jesus, Renata Amaral, Fábio Lúcio Brandi, Suzete, Dalila, Deus abençoe. Mateus 8, 18 a 22. É o evangelho dessa segunda-feira, da 13ª semana do tempo comum, dia 28 de junho. Diz assim a palavra. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus respondeu: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, aqui está o teu evangelho desta manhã e pedimos a Deus a tua bênção, Pai. Fala conosco, nos dê a tua graça, em nome de Jesus. Amém.
Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus dá duas respostas a duas perguntas. Só que tem que essas respostas que Jesus irá dar, irá entregar, elas estão baseadas na intenção do coração da pessoa que fez a pergunta ou que fez o pedido. Então, olha que coisa interessante. A pessoa faz um pedido e Jesus dá uma resposta baseada no que está no coração daquela pessoa, na motivação daquela pessoa. É muito interessante, irmãos e irmãs, que as motivações são ocultas aos nossos olhos, não é? Por mais que a pessoa tenha revelação disso, revelação daquilo, o próprio Eliseu, ele quando vê aquela mulher desesperada vir ao seu encontro, ele diz que ele não sabia, estava oculto para ele o que estava acontecendo no coração dela, né? A motivação dela está ali. Eliseu não consegue entender. Então, as motivações, elas são ocultas. Então, tem pessoas que vão falar com você, conversar com você, mas as motivações estão ocultas. Ela está realmente motivada pelo quê? O que a motiva a fazer esse pedido? O que ela espera? Qual a garantia que ela está se fiando, se apoiando? É interessante isso, queridos irmãos e irmãs. E a Bíblia diz que Jesus conhece as motivações do nosso coração. Deus tem um discernimento do que realmente passa na nossa vida, não é? A nossa boca fala uma coisa, mas o coração tem motivações diferentes. Tem pessoas que dizem assim, eu tenho fé, mas por dentro está cheio de dúvida. Eu tenho certeza que Deus está comigo, mas por dentro ela se sente extremamente sozinha. Eu tenho certeza que Deus está no controle, mas por dentro ela se sente decepcionada com Deus. Então é muito interessante, queridos irmãos e irmãs, que uma coisa é quem eu apresento, outra coisa são as motivações que estão no meu coração, né? E Deus me conhece inteiro. As pessoas não me conhecem inteiro, mas Deus conhece a nossa vida inteira. E olha que interessante o Evangelho de hoje. Diz, amados irmãos e irmãs, vendo Jesus, muita gente ao seu redor, ordenou que passasse para outra margem. Né? Jesus já tinha muita gente ali ao seu redor, talvez era o momento do descanso, o momento de se retirar para a sua solidão, a sua solitude, né? Seu momento de oração, de solidão, de silêncio. E ele então, vendo aquela multidão, ele quer se retirar. Aí a Bíblia diz assim, ó, então aproximando-se dele, um escriba. Escriba era o teólogo. Inclusive, poucos fariseus eram escribas, né? Os escribas eram os teólogos, os responsáveis pela lei, por examinar a lei e por copiar a lei. O escriba tem todo um rito próprio, tem toda uma ritualidade própria. Eu e o marido recentemente estávamos vendo uma reportagem que a gente recebe toda semana de Jerusalém, e mostrando um escriba americano que foi morar em Jerusalém. Então ele tem todo um ritual para transcrever a palavra, para estudar a palavra. E esse escriba da época de Jesus, ele olha para Jesus, ele quer seguir Jesus. Olha que coisa interessante, ó. O escriba disse a Jesus. Me chama a atenção o escriba dizendo a Jesus, mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Não é? Olha que frase, eu vou segui-lo
para onde quer que o Senhor for. É a fala dele. Mas qual a motivação dele? Qual a segurança que ele estava esperando? Jesus percebe isso no coração dele. Jesus percebe isso ao ponto de Jesus responder assim, olha, mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Esse escriba talvez estava procurando segurança financeira, estabilidade profissional. Talvez até ele tinha aquela visão messiânica de que Jesus iria destruir o Império Romano, estabelecer um reino social e político dentro de uma teologia social, dentro de uma teologia política. E a motivação dele para falar, Senhor, eu seguirei o Senhor, onde o Senhor for. Onde o Senhor for, vou te seguir. Essa motivação do escriba é baseado numa busca por segurança. E a resposta de Jesus é muito clara, olha, raposa tem as suas tocas, nas traduções mais antigas, muito antigas, raposa tem seus covis, né, seus esconderijos, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está dizendo, é isso que você quer para a sua vida? Você quer viver assim? E fala, irmãos e irmãs, depois da ressurreição de Jesus, qual foi o paradeiro de Pedro, de Tiago, de Tomé, de Mateus? Qual foi o paradeiro deles? Eles saíram sem rumo, evangelizando, implantando o reino de Deus, ganhando almas. Eles não tinham lugar para reclinar a cabeça. Jesus está falando para esse escriba, olha, você não vai ter conforto. Você não vai ter lugar para reclinar a cabeça. É isso que você quer para a sua vida? Porque na realidade, irmãos e irmãs, esse escriba, ele pede para ser um discípulo, no sentido ministerial da palavra. Não é? E é isso que você quer para você? Ontem a gente falava sobre vocação religiosa, porque a gente sempre usa a palavra religioso no pejorativo, no sentido falso da palavra. Não é? Tem pessoas que simplesmente são salvas. Eu aceitei Jesus, sou salvo, ponto final. Não é? Vive uma vida tranquila, santa, moderada, e foi salvo. Existem pessoas que já são vocacionadas para o reino. Essas se envolvem, essas trabalham, essas carregam caixas, essas são movidas pelo Espírito, essas não param. Elas estão sempre se movendo dentro da vocação que Deus lhe deu. Elas não são simplesmente salvas, elas são vocacionadas para trabalhar no reino. No caso, esse escriba pede não apenas para ser salvo, para crer em Jesus, não é isso. Ele pede para seguir Jesus nesse discipulado ministerial, vocacional, nessa vida religiosa, nessa vida de desprendimento, sem usar a palavra no pejorativo. Nessa vida de total desprendimento. E é interessante, irmãos e irmãs, que Jesus percebe que ele não está preparado para isso. Porque ele não quer abrir mão da sua segurança, da sua casa, dos seus bens, do seu conforto, do seu cotidiano. A motivação do coração desse escriba
pela resposta de Jesus, é encontrar uma estabilidade econômica, uma estabilidade de casa, uma estabilidade para repousar sua cabeça. Jesus fala exatamente isso que você não vai conseguir. Se você quiser me seguir ministerialmente, você não vai conseguir lugar para repousar a cabeça. Não é? As igrejas antigas, elas separavam, e até separam ainda, o povo de Deus em 3 categorias: o clérigo, o leigo e o religioso. Religioso é aquele que deixa sua casa, sua família, seus bens, sua vida, para viver na aventura do discipulado. O leigo é aquele que continua com o seu trabalho, com a sua casa, com a sua empresa, com as suas atividades e sustenta esse projeto de Deus. E o clérigo é aquele que é chamado para o ministério, para pregar o evangelho, para celebrar a Eucaristia, para batizar e para liderar a igreja local. Então, irmãos e irmãs, o que esse escriba está pedindo? É para ser salvo? Não. Ele está pedindo para quê? Para ser um discípulo de Jesus como a multidão? Não. Ele está querendo seguir Jesus. Para onde Jesus for, ele quer ser um apóstolo. E Jesus diz para ele claramente: não dá para você isso. Não dá. Porque o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E a motivação desse homem era encontrar uma estabilidade onde repousar a cabeça. Jesus conhece a motivação do nosso coração. Jesus sabe o que nos move. Não trata-se aqui de ser salvo ou de reconhecer pecado. Trata-se de ministérios. E muitas das vezes nós até exigimos da pessoa o que ela não tem vocação para dar. Por isso que muitas vezes a pessoa não tem compromisso com a igreja local, não tem compromisso com os ministérios da igreja, não tem compromisso com o culto, nem com o horário do culto, nem com as celebrações do culto, porque ela não tem vocação para isso. Ela é simplesmente crente, a vida dela passa assim: eu sou crente, sou salvo, tudo bem. Muitas vezes é dizimista, outra vez não são. Não é? Tem uma vida mais secular. Olha o uso correto da palavra: uma vida mais secular do que uma vida religiosa. Não é? Uma vida secular. Tem horário para o Netflix, tem horário para Discovery, tem horário para tantas outras atividades, tem horário para caminhada, tem horário para assistir um futebol, não é? Tem horário para dormir, para ler um livro. Mas com relação às coisas de Deus, às coisas religiosas, às coisas do Senhor, a pessoa não tem. Mas não tem. É semelhante pegar um porco, botar batom no porco, botar perfume no porco e botar ele na cama. Se ele vê uma lama, ele vai correr para a lama. Porque ele não tem vocação de limpeza, não tem vocação de ficar na cama. Não é? A internet mostra a beleza de pessoas que têm porquinho em casa. Mas só não mostra o cocôzinho que o porquinho vai fazendo pela casa e o cheiro de chiqueiro que a casa fica. Né? Assim também com relação a gato, a cachorro, não é? É dessa forma, querido. A mesma coisa a vida religiosa, a vida vocacional, não é? Quero ser missionário. Uma das maiores dificuldades que eu tive, porque eu fui vocacionado para ser missionário com 15 anos, é com relação ao alimento. Eu não tenho estômago missionário. Não, mas eu fui para a missão, fiquei em aldeia indígena, sofri para chuchu, mas não tem estômago missionário.
não é? Tem tipo de comida que eu não gosto. Eu como mais pela aparência do que pelo gosto. Se a comida estiver misturada, já mistura o meu estômago. Eu não tenho um estômago missionário, não é? Mas a gente é vocacionado, já vai se adaptando. Esse escriba, ele não estava nem um pouco preparado a não ter lugar para não reclinar a cabeça. Amada, é importante, mas muito importante, a gente saber o que nos motiva. O que nos motiva? Por exemplo, eu vou ao culto. Para quê? Né? Vou ao culto para falar que eu fui ao culto. É uma motivação. Vou ao culto para buscar uma bênção. É uma motivação. Vou ao culto porque eu não tenho o que fazer em casa. É outra motivação. Vou ao culto para prestar um serviço a Deus de adoração. É uma outra motivação. Então a gente precisa orar ao Senhor e falar: Senhor, o que me motiva? Eu quero ter o coração mudado. Eu quero estar apaixonado pelo Senhor. Eu quero me motivar a me entregar à tua obra, à tua missão, ao teu reino. Eu não quero passar apenas por essa vida. Eu quero trabalhar na sua causa. Não é? Se você não tem, Senhor, eu quero estar disposto a não ter um lugar para reclinar a cabeça como Jesus. Eu quero estar disposto a não ter as garantias humanas, mas quero estar disposto a fazer o teu reino, a fazer a tua vontade, a viver a radicalidade do Evangelho. O que você vê em John Wesley, em São Francisco de Assis, o que você vê em grandes homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento, do Novo Testamento e da história da igreja, são pessoas que serviram o Senhor de forma radical. Pessoas que nos seus corações tiveram a graça da motivação certa. Querido, você é de Deus. Você nasceu para Deus. Mas muitas vezes a proposta do Evangelho não combina com a proposta do nosso coração. Muitas das vezes a proposta do Evangelho não combina com aquilo que eu tenho condicionado a minha mente. Por isso que eu nunca saio do nível da mediocridade. Não é? Eu me visto como todos, eu quero o que todos querem, eu sou ganancioso como todos são gananciosos, sou preconceituoso como todo mundo é preconceituoso, vivo num nível assim bem normal e animalesco, não é? Isso chama-se mediocridade, está na média. Mas eu quero viver a radicalidade do Evangelho, no chamado e na proposta do reino de Deus. Qual a vontade de Deus para a minha vida, que é tão pequena e curta? Ontem faleceu o pastor Bira, 53 anos, um homem sem nenhuma comorbidade, um atleta, crente, pastor, faleceu de Covid. A vida de 53 anos, uma vida muito curta. Ontem a gente estava aqui olhando um vídeo, né, pessoas famosas que morreram, você nem sabia do vídeo. Várias pessoas famosas falaram, que essa pessoa morreu? Então a nossa vida é extremamente curta. O que vale a pena? O escriba voltar para casa, procurar um local onde repousar a cabeça? Ou seguir na radicalidade de Jesus? Viver a aventura da fé, a alegria de ser instrumento de Deus no mundo instrumentalizado pelo diabo. É tremendo isso, querido. Aí um outro
vai perguntar também, Jesus vai revelar a motivação do coração dele. Olha aí. Eu estou lendo Mateus 8, 18 a 22. Diz assim a palavra. E outro dos discípulos lhe disse. Outro dos discípulos lhe disse. Você percebe que existiam discípulos e discípulos. Existia a multidão que cria em Jesus, que estava seguindo Jesus ali, que estava comendo com Jesus, recebendo vitória, bênção, cura. Esses eram os discípulos. Então, uns destes discípulos fala assim para Jesus, olha, né? Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus deve ter chamado ele para um momento mais radical, para uma vocação. Olha, eu quero vocacionar você a me ajudar no culto a Deus. Eu quero vocacionar você a me ajudar na organização das cadeiras da igreja. Eu quero chamar você a me ajudar a cozinhar comida para os moradores de rua. Eu quero vocacionar você, estou precisando de você para me ajudar a evangelizar à noite, nos sábados. Olha, eu estou precisando de você para me ajudar na escola dominical, na liderança e no cuidado de uma célula, na visitação das pessoas enfermas. Estou precisando de você no Ministério da Música, para que você me ajude a louvar no domingo de manhã, domingo à noite, também na quinta. Olha, estou precisando de você para me ajudar na portaria da igreja. Olha, estou precisando de você para estar à disposição minha. Não é? Parece que Jesus o chamou. E pelos outros evangelhos, nós vemos que Jesus o chama. Jesus falou, olha, eu quero que você me siga nessa radicalidade. Eu quero que você não apenas creia, não é? Mas eu quero que você venha e siga-me. Trabalhe comigo, não é? Aí que é o inverso da palavra religioso, mãe, olha, não é? Eu quero que você não apenas creia, mas que você se envolva mesmo comigo, com a minha obra. Eu quero que você se envolva profundamente com o meu projeto. A palavra certa ali seria uma vocação religiosa. Aí no pejorativo é o contrário, é aquele que nada quer, não é? Olha que coisa interessante, Jesus fala para ele, mas ele dá a seguinte desculpa, olha o que está no coração dele. Ele diz assim, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Acredita-se que ele era o filho da família responsável por essa missão. É aquele filho que não pode se ausentar de casa até o falecimento dos seus pais. Era o filho que deveria zelar pela família na cultura judaica até o sepultamento do pai. Não significa que o pai havia acabado de morrer. Significa que ele teria que ficar em casa zelando por esse compromisso social da sua época. Jesus sabia que não era nada disso. Ele estava apenas dando desculpa para substituir um não, um medo, um não quero. Irmãos e irmãs, tem pessoas que igual aquela pessoa que cai no chão. Eu estava vendo uma moça, que não sei se ela foi desfilar ou dançar, que ela caiu no chão, ela aproveitou a queda para fazer uma pose. Né? É aquela pessoa que quer falar não para Deus fazendo pose. Não, eu sou muito espiritual. Ela está dizendo, não quero Deus, não me preocupo com a igreja, não me preocupo com a casa do Senhor, não me encha paciências com as coisas de Deus, eu não quero. É isso que ela está falando, mas ela faz toda uma pose bonita, né? Uma pose gospel. Não,
Eis que o Senhor não quer isso para mim. Então ela faz toda uma pose bonita, mas que está ocultando uma motivação. Esse rapaz queria dizer não. Ele queria dizer, não quero te seguir, Senhor. Não quero. Não tenho interesse, não quero, estou cansado, tenho que ganhar dinheiro, tenho que acumular riqueza, tenho que ver meu umbigo, tenho que ver o meu nariz, meu ponto de vista. Não tenho tempo para essas coisas. Essa é a motivação. Mas ele diz assim, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Ele fez pose. Mas Jesus respondeu, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Não é? As coisas mundanas são para os mundanos. Deixe os mundanos acumular riquezas. Deixe os mundanos, não é, ter seus tempos para gastar no mundo. Nós somos chamados, irmãos e irmãs, para seguir a radicalidade de Jesus. Deus vai abençoar a sua vida em todas as áreas, quando a sua vida estiver conectada com o Senhor. Aí, se a vocação de Deus é na empresa, se a vocação de Deus para você é na indústria, se a vocação de Deus para você é na padaria, se a vocação de Deus para você é no sacerdócio, se a vocação de Deus para você é na missão, você vai ser extremamente bem-sucedido onde você colocar a mão. Mas se você estiver conectado com a visão que Jesus tem para a sua vida. Não adianta, amado, um serrote querer colocar um parafuso. Eu que invento essa bobagem. Às vezes, quando eu vou botar um parafuso com faca, ontem fui botar o parafuso com a minha unha, eu quebrei minha unha. Né? Então não dá certo, querido. Deus tem uma funcionalidade para a sua vida. E você conectado com Jesus, você vai trabalhar tremendamente para Jesus. Em 1998, Philip Williams, ele sendo um professor de escola dominical, todo domingo acordando cedo, indo para a igreja, abrir a Bíblia, ler as histórias do Evangelho, as histórias do Antigo Testamento, as viagens de Paulo, todo domingo fazendo isso. Ele foi considerado o maior cientista do mundo, ganhou o Prêmio Nobel da Ciência por trabalhar com átomos, porque esse irmão metodista, de segunda a sábado, era o maior cientista do mundo do ano 98. E aos domingos era um professor de escola dominical. Amado, tem pessoas que dizem assim, eu não posso conciliar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu não tenho tempo para as coisas de Deus. Eu não tenho tempo para a obra de Deus. Se você se conectar com Deus, a sua vida vai ser um sucesso. Um sucesso na ótica de Deus. Quanto tempo você tem de vida? Não é? Levanta da cama, vamos fazer a vontade de Deus. Vamos fazer diferença nesse mundo que precisa de discípulos que sigam a radicalidade do Evangelho. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado por esse Evangelho tão lindo, tão santo, tão especial dessa manhã. Obrigado, Deus, porque o Teu Evangelho sempre fala conosco. Queremos, ó Pai, descobrir nossa vocação.
e viver conectado com Jesus, para podermos fazer a vontade de Deus, naquilo que o Senhor nos chamou e nos vocacionou. Toma nossa vida nas tuas mãos, perdoe nossos pecados e nos ajude, Pai, a viver esse curto tempo de vida para a glória do teu nome, fazendo a tua vontade, sinalizando o teu reino, e que a tua bênção seja sobre nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que alegria, queridos irmãos e irmãs. Vamos orar nesse momento, nessa segunda-feira, última semana de junho, né? Vamos orar para que o Senhor venha nos dar graça, né? Nos dar vitória, nos dar bênção. Gisele, vamos orar pela recuperação da Penha, né? Pós-cirúrgico. Vamos orar pela família do pastor Bira. Ontem o pastor Bira foi recolhido pelo Senhor. Foi o Natal do pastor Bira, né? Por isso que os cristãos do segundo século, sempre quando eles falavam de Natal, referia-se à morte dos cristãos. Eles comemoravam a morte, porque é o Natal no céu. Então ontem, dia 27 de junho, foi o Natal do pastor Bira no céu. Vamos orar para que Deus venha fazer com que a família continue trabalhando na missão. Amém? Vamos orar por você que está enfermo, doente, para que a vontade perfeita de Deus seja realizada na sua vida. Coloque pessoas diante de Deus. Sim, Marisa. Aniversário de quem? Aniversário da Letícia, neta da H, e da Suzana, filha da Suzete. Suzana, filha da Suzete. Suzana tão bonita, né? Suzana e a Letícia. Neta da H. A H já é avó? H, você é mais jovem, H. H já é avó, olha aí. Eu sei que é. Né? Então vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor, colocamos vidas diante de Ti. Como a nossa irmã de Mar, que continua hospitalizada, nosso irmão Osmar, nossa irmã Dilma. Deus, oramos também, Pai, pela nossa irmã Maria, do pastor João Batista, pela Moisete, pela Ivete, pela Luzia, pessoas tão queridas, Pai, pelo pastor André. Deus, oramos, ó Pai. Oramos, ó Deus, pela Madalena, pelo Rodrigo Evanil, pela Paulinha, pela Penha. Oramos, Senhor amado, pela família do pastor Bira. Oramos, Senhor eterno, pela Zuleika, filho do pastor Paulo. Oramos, ó Deus, pela Eni, a lincheador. Oramos pelo Livingston e seu trabalho na frente dos diáconos e diaconisas. Oramos pelo Valmir. Oramos por cada irmão e irmã. Oramos, ó Deus, pela irmã Beth Soares, por cada pedido de oração. Oramos pelo aniversário, Pai, da neta da Agar, da Suzana, filha da Suzete. Deus, te agradecemos tremendamente por essas vidas, Pai. Oramos por esse dia, que seja um dia vivido, ó Deus, na descoberta da vocação que o Senhor tem para a nossa vida. Que esse dia seja totalmente amparado e cuidado por Ti. Guarda o nosso coração, para que não venhamos, ó Deus, a sair do projeto que o Senhor tem para a nossa vida. Nós te agradecemos e te louvamos. Pai, o Senhor é maravilhoso e tem cuidado de nós. Cuida daqueles que hoje irão falecer. Cuida daqueles que hoje serão curados. Cuida das famílias em luto. Cuida, Senhor, do Brasil que necessita, Pai, da vacinação em massa. Deus, nos ajuda, Senhor, a vencer essa pandemia. Pai, eu oro por cada pedido, pelos nossos filhos, pelo Estevão, pela Lídia, pela Marisa.
Eu oro pelos animais que a gente tem cuidado. Oro por todo o teu cuidado para com a nossa vida. Pela nossa igreja local, pela igreja de Cristo na face da terra. Pai, eu oro a oração que o Senhor nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo, seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Com Jesus é só vitória. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. Um dia maravilhoso. Então hoje vai ter pastel de carne, bolo e cajuzinho na casa da Suzete, na casa da Gar. A Letícia está fazendo 19 anos. Letícia? 19 anos já? Aquela menininha, hein? Que linda, né? Um beijo!